E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem de Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samothrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E,
Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram.